Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está para ali. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. No episódio de hoje vamos falar sobre o internato de neurologia em Portugal e sobre como é que se faz a transição para a vida de especialista. Vamos conversar sobre o que motiva as pessoas para a neurologia, sobre a forma como o internato está estruturado, a sua forma de avaliação e o que une e separa diferentes gerações de médicos. Também como é que se pode conjugar e melhorar a satisfação na vida profissional e pessoal e o que é que muda após se tornar especialista, entre outros assuntos. Para isso, temos hoje connosco Rita Castro, tem 27 anos, fez o internato de formação geral no Centro Hospitalar entre Douro e Voga. Aí teve a oportunidade de passar um mês no serviço de neurologia, que acabou por escolher para realizar o internato de especialidade. A Rita está atualmente no final do segundo ano de internato de neurologia. Temos também connosco Raquel Rocha, especialista em neurologia no Hospital Pedro Espano. A Raquel iniciou a sua carreira profissional como enfermeira numa unidade de saúde familiar e posteriormente decidiu entrar na carreira médica, tornando-se especialista em neurologia em outubro de 2022. Durante o internato teve ainda a maravilhosa possibilidade de ser mãe de um rapaz que tem agora 5 anos. Começo por ti, Raquel. O que é que te motivou a escolher a especialidade de neurologia? Olá, muito obrigada pelo convite. O que me motivou essencialmente para escolher esta especialidade foi o gosto pelas especialidades mais médicas que cirúrgicas. Desde o início achei que tinha mais apetência para as especialidades médicas e depois também tive a oportunidade de fazer no meu ano do internato geral um mês na neurologia também no Hospital Pedro Espano. E gostei particularmente e tinha também uma situação familiar muito próxima de uma pessoa com demência. Estas três coisas levaram-me a escolher a neurologia. Foram esses os principais motivos. Em alguma altura achaste que estavas a percorrer o caminho errado ou te arrependeste? Não. Acho que a decisão foi muito pensada e ponderada e sempre gostei muito do cérebro. E, portanto, durante o percurso dos 5 anos de internato e mesmo agora, acho que foi uma boa escolha. Não me arrependo de nada. Ótimo. E tu, Rita? Assim, eu acho que também tive sempre um gosto pelo funcionamento da mente humana, que acho que se foi esse destacando quando era exposta assim, a esse tipo de contextos. Eu, depois olhando assim um bocadinho para trás, eu lembro-me que houve uma altura na minha adolescência, no secundário, em que eu fiz um daqueles cursos, não era um curso, íamos no verão para as universidades, eu fui com umas primas para a Universidade do Minho e por acaso, porque era o que havia vagas, fomos para a Universidade de Psicologia e eu lembro-me que aquilo, estar exposta falávamos essencialmente com psicólogos, eles falavam muito das experiências, sobre coisas sobre condicionamento humano e eu lembro-me que vim super entusiasmada para casa a dizer que ia ser psicóloga e depois a minha mãe, que é psicóloga, desmotivou-me completamente de ser psicóloga. Sem ofensa para os psicólogos pela falta de possibilidades provavelmente de trabalho e de salários e do contexto em Portugal, pronto. Isso depois apagou-se um bocadinho depois na faculdade. Voltei a estar exposta às áreas da neuroanatomia, da neurologia e o interesse voltou a surgir em mim, voltou-se a destacar. Eu se calhar já antecipando um bocadinho a pergunta se alguma vez pensei que poderia não ser a minha área ou pensar em alternativas. Eu passei basicamente o meu curso todo, porque eu tive neuroanatomia no segundo ano, decidi que gostava muito da área, eu passei o resto do curso todo quase à procura de alternativas. Eu fiz SMEVs em hematologia no São João, todas as minhas oportunidades de cursos e coisas extra era sempre à procura de outras especialidades. E pronto, nunca houve nada que se tivesse destacado da mesma forma que a neurologia, por isso achei que era assim um bocadinho uma decisão um bocado certa para mim. É engraçado partilhares essa experiência. Eu, por acaso, frequentei o primeiro ano de Psicologia na Faculdade de Psicologia do Minho e acabei por eu própria querer mudar para a neurologia, mas inspirada dentro do curso de Psicologia. É engraçada a coincidência. Há alguma... antes de vocês começarem o vosso percurso oficialmente e no primeiro contacto que tiveram assim com a neurologia ou
com algum tema relacionado com a mente? Há assim algum caso ou história específica que se lembrem de um doente ou de uma experiência que tenham tido, que vos, assim, o primeiro encanto que tenham tido com a especialidade? E estou a pensar no meu caso em particular, que lembro-me da primeira vez que vi uma amnésia global transitória, e para mim assim o espanto que aquilo foi, não é? De nunca ter contactado com um doente em tal estado e de ficar a querer perceber mais sobre aquilo, como é que aquilo acontecia, como é que, não é? Como é que se orientava um caso daqueles. Não sei se há assim alguma história que se lembrem. No meu caso, eu lembro-me, por exemplo, de haver situações na urgência, no início do internato. Normalmente, os casos que me causavam mais interesse eram casos de doenças neuroimunes. Portanto, lembro perfeitamente de Guillain-Barré diagnosticados na urgência e pensar, uau, como é que se diagnostica um Guillain-Barré, como é que se faz isto? Ou casos imunes também no forno das nebrites ópticas ou mielites. E foram sempre os casos que mais me deram pica. E acho que desde o início foram assim, não me lembro de um em específico no início, mas lembro-me que eram estes casos que eu ficava a pensar o quão complexa é a mente e o quão complexo é um trabalho de neurologista, e me dava mais vontade de estar presente e de aprender. A mim, no meu caso, eu sempre fui um bocadinho mais curiosa sobre a parte das funções superiores, por exemplo. Eu não vendo doentes em si, não me lembro assim de um doente mesmo que eu tenha visto, mas eu, depois de acabar o segundo ano do curso, foi quando eu tive a neuroanatomia, foi assim o que me abriu as portas para este mundo. Eu depois comecei a ler um livro que é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu, não sei se já ouviram falar desse livro. E há lá uma história muito engraçada que é de um senhor que um dia acordou à meia da noite, achava que estava lá alguma coisa estranha na cama e estava muito indignado com isso. Basicamente empurrou a coisa para fora da cama e ele caiu ao chão. Basicamente estava somatognósico e não reconhecia lá do corpo. Pronto. E depois eu sempre procurei um bocadinho estudar essas áreas. Lembro-me que na altura, quando eu fiz neurologia no curso, tinha muito interesse também pelo Hemi-Neglect, assim, e a minha professora, que era a doutora Ana Martins da Silva, gostava de me mostrar lá nas unidades, e ela levava-nos a ver esse tipo de doentes. Foram mais esses doentes que abriram a minha curiosidade até, e que são a minha motivação essencialmente para estudar a neurologia. Pronto. Acho que também é muito comum a muitos neurologistas ou internos de neurologia, ou a quem queira seguir a neurologia, o Oliver Sacks e o trabalho dele de, no fundo, não é? Mostrar uma visão, contar as histórias dos doentes, não é? De que forma é que esta alteração por patologia neurológica condiciona casos tão Sim, bizarros. as pessoas ficam com alterações que são um bocadinho quase inacreditáveis para quem não percebe a biologia da coisa. É assim, meio que parece magia. Acho que é assim, eu acho isso muito interessante. É assim a minha área. Acho que toda a gente fica perplexa e nem sabe o que é que pode acontecer num distúrbio neurológico. Eu, por acaso, lembro de um doente que estava com um neglect, eu era interna, novinha, e fui vê-la a uma sala na urgência, não é? Onde estavam imensos doentes, e eu peguei no braço esquerdo dele e perguntei-lhe: de quem é este braço? E ele disse: é seu. E lembro que a sala ficou toda Sim, as a pessoas olhar ficam... para mim e para o doente como se aquilo fosse uma aberração, tipo, o que é que está a acontecer aqui? E depois é muito engraçado porque nós sabemos o que é que biologicamente está a acontecer, as coisas fazem sentido, Exatamente. mas assim Eu acho que talvez aí, e pronto, mas a minha visão é que talvez aí isso nos distinga um pouco da psiquiatria, embora existam, claro, muitas correntes e que abordam mais a questão química ou neuroquímica, mas é isso, é nós gostarmos de ver essa tal magia do funcionamento da mente, mas depois conseguirmos localizar, não é? Eu acho que é sempre um bocadinho... sem dúvida. E eu acho mesmo que isso é o motivo pelo qual eu não escolhi psiquiatria também. Não sei se é... Pronto. Havia mais espaço para a subjetividade, pelo menos para mim era-me mais difícil, embora exista em todos os campos, claro, mas para mim era-me mais difícil conseguir lidar com essa subjetividade. Admiro muito o trabalho dos psiquiatras, acho que deve ser extremamente difícil, mas para nós, se calhar, embora em muitas áreas nós não temos tratamento, mas damos um nome, tratamos e muitas vezes curamos, não é? Ou sabemos onde está. E acho que isso para mim me tranquiliza de alguma forma. Eu por acaso concordo com isso, também sinto isso. E tu, Raquel, tu que já és especialista, e acho que já deste aqui assim um toque sobre uma das áreas, pelo menos, que mais interesse te suscitou, em que altura do internato é que
tu percebeste que havia uma área de interesse? Eu acho que as áreas de interesse no internato se vão desenvolvendo ao longo do tempo, ou seja, é um bichinho que vai crescendo, sendo que eu fui para a neurologia, como já referi, muito motivada pela doença do meu avô, portanto pela demência, e achei que seria a área que eu iria investir mais durante o internato. Pelo meu orientador de internato fazer muita esclerose múltipla, doenças melanizantes, acabo por desenvolver um gosto por essa área também, que foi a área em que eu mais investi durante o internato. Sendo que também investi nas demências, portanto acabam por ser assim as duas áreas que eu mais gosto e pela qual tenho uma paixão dentro da neurologia. Os motivos para essencialmente são diferentes, portanto o motivo das demências é um motivo muito pessoal e muito pela minha vida familiar, e do qual eu acho que nos próximos anos nós vamos ver um grande desenvolvimento e vai ser ótimo para os doentes. O motivo da neuroimunologia é o gosto particular pelo desafio do diagnóstico e pelos tratamentos que também temos atualmente. Portanto, são áreas muito diferentes, mas que eu acho que são ambas muito bonitas. E mudou um bocadinho também nessas áreas, muda a perspectiva do neurologista ser, se bem que por um lado nós orgulhamos de ser contemplativos, não é? De queremos ver o doente e ver a semiologia e lá está o localizar a lesão, mas agora nos últimos anos e na nossa geração, na nossa formação, muda muito o paradigma que existem cada vez mais tratamentos, não é? E isso acho que também muda a nossa prática e a nossa visão. Sim, eu acho que é fundamental haver terapêuticas para oferecermos aos doentes. Acho que o facto de cada vez termos mais tratamentos para oferecer permite-nos desenvolver um pensamento não só diagnóstico, mas a seguir terapêutico e, portanto, perceber que tratamento adequado para cada doente e individualizar a escolha do fármaco relativamente à pessoa que temos à frente. E isso até há uns anos não era possível e, portanto, é uma arma que temos e que eu acho que é fundamental para que se traduz em qualidade de vida dos doentes e em menos doença também. Ou seja, tu hoje em dia dás um diagnóstico de uma esclerose múltipla, não é? É completamente diferente do que seria há 20 ou 30 anos atrás. Sim, ainda esta semana vi uma jovem de 30 e poucos anos na consulta, que as pessoas que têm à volta que têm esclerose múltipla estão em cadeira de rodas, portanto são pessoas mais velhas que não tiveram acesso a este tipo de tratamentos e que, portanto, a percepção da doença e a real doença, portanto os déficits que os doentes têm, que tinham doença há 10 ou há 20 anos, é muito diferente do que é expectável dos doentes de hoje em dia, até porque é expectável também uma atitude mais proativa da classe médica e dos médicos que seguem estes doentes, no sentido de começarem tratamentos mais agressivos cada vez mais cedo, de forma a prevenir progressão de doença. Portanto, acho que a forma de pensar os doentes neurológicos está a mudar com o tempo e para bem quer nossa, quer essencialmente dos doentes e da sua qualidade de vida. Sim, eu acho que isto também é importante, mesmo para quem nos está a ouvir, porque tendo este paradigma mudado dentro da neurologia, não é? Porque estes exemplos que nós estamos a dar, no fundo, são transversais a quase todas as áreas. Quase todas as subespecialidades estão a ter avanços muito grandes. Mesmo aquelas que até há pouco tempo não tinham quase nada, não é? Eu, que por exemplo faço neuromusculares, até há poucos anos, não é? Muita gente fugia desta área porque era uma área de diagnóstico e depois quase de observação e de apoio, era de apoio de suporte, não é? E as pessoas saberem que de facto existem tratamentos é importante para poderem procurar ajuda cada vez mais cedo, saberem reconhecer que têm doença e que existem tratamentos disponíveis. Os doentes neurológicos tendiam a recorrer a cuidados médicos muito, muito tarde. E porque muitas vezes também são sintomas, não é, mais bizarros ou mais complicados, as pessoas não os compreendem, muitas vezes também são desvalorizados no contexto ou de ansiedade ou de outras, não é, de outras patologias, e isso realmente muda também educar os doentes. E acho que também um dos objetivos do nosso projeto, de alguma forma, é também ao longo dos episódios conseguirmos de alguma forma transmitir a nossa experiência e ajudar os doentes a ajudarem-nos a nós também. Dado que houve esta mudança ao longo do tempo e noutros aspectos, de que forma é que vocês acham houve diferenças naquilo que vocês esperavam do internato versus aquilo que realmente aconteceu?
tendo em conta, eu quando escolhi o internato de neurologia não fazia a mínima ideia de todos estes avanços, eu não fazia... Eu só o ano passado é que comecei a perceber, porque pronto, o meu orientador também é da área das doenças desmielinizantes, da esclerose múltipla, e efetivamente eu comecei a perceber o tipo de tratamentos que temos, ou seja, já entrei na neurologia numa fase em que existem um grande tipo de tratamentos a oferecer e que, lá está, ter uma esclerose múltipla não é uma doença em que realmente não haja nada a oferecer, porque que é muito diferente do que era há uns anos atrás. Eu, quando entrei na neurologia, não tinha perspectivas nem expectativas nenhumas dessa parte, né? Eu entrei um bocadinho pelo meu interesse, porque acho que o meu interesse também vem um bocadinho da parte do diagnóstico e descobrir e perceber como é que funciona o cérebro e a mente humana. Por isso, em termos de gestão de expectativas, eu até, lá está, falando de expectativa, até estou surpreendida pela positiva. Porque eu ainda há pouco tempo até estive a falar também com uma interna de formação geral que estava a perguntar sobre o internato da neurologia, e uma das coisas que ela disse que era um motivo para o qual ela até estava a pensar noutras especialidades era ela achar que a neurologia era uma especialidade triste. E não é, eu não acho que seja. Pronto. Ela falava da perspectiva, dizia que a noção que havia mesmo entre estudantes e pessoas que não estejam dentro da especialidade é que a neurologia é uma especialidade triste. E eu meio que estive ali a fazer a reflexão com ela, que a maior parte das coisas que nós vemos, isto sendo que eu só tenho a perspectiva de neurologia geral, que é o que eu faço até agora, portanto não faço muito inicial do internato, não é? Mas o tipo de coisas que nós vemos assim no dia-a-dia são cefaleias, para o qual existem cefaleias, dores de cabeça, né? Para o qual existe tratamento. A esclerose múltipla, neste momento, as pessoas têm um diagnóstico numa idade jovem, conseguem viver muitos anos de vida com poucos surtos e com muitos anos livres de doença. Os AVCs, não é? A maior parte das coisas que nós vemos são AVCs, pelo menos no meu hospital, é a maior parte do nosso internamento e a maior parte da nossa intervenção na urgência. E nós atualmente temos tratamentos em vários níveis e os doentes podem chegar com bastante deficitários e depois, quase horas a seguir, estão bastante melhores. Por isso acho que a neurologia nesse aspecto surpreendeu-me muito pela positiva. E é também uma motivação, não é? Saber que... E também pelo facto de haver essa perspectiva de futuro, que na neurologia é uma área em que existe muita investigação e está-se a evoluir muito nos últimos anos. É uma boa motivação também para o futuro. Eu acho que é mesmo importante desconstruirmos esta ideia que nós somos contemplativos. Ou seja, há 10 anos ou há 15 anos, um doente entrava com AVC na urgência e era encostado numa maca num corredor, porque não havia nada para fazer, não é? Dava-se a aspirina e pronto. Neste momento, o tratamento de um AVC em fase aguda é extremamente complexo. É difícil arranjar outra patologia que requeira tanto esforço mental de um médico e decisão tão rápida num espaço tão curto de tempo. Portanto, eu acho que a perspectiva de nós ficarmos parados a olhar para os doentes neurológicos e nada lhes fazer é uma perspectiva de há 20 anos atrás e não atual. E é muito importante passarmos esta mensagem, quer para os nossos colegas médicos internos ou não, quer para os doentes, porque nós sabemos que a baixa proatividade das pessoas para se dirigir ao serviço de urgência é contraproducente na recuperação dos doentes, porque os tratamentos são instituídos mais tarde. E, portanto, eu acho que é fundamental, e nós, neurologistas, temos que ter um papel muito ativo junto dos nossos colegas e da população em geral para fazer perceber que tempo é cérebro e, portanto, que quanto mais rápido as pessoas se dirigem aos serviços de urgência, nomeadamente na área da AVCs, mas também outras, por exemplo, na área da epilepsia, não é? São áreas que, na realidade, nós temos muito a oferecer. E eu acho que é fundamental ter esta noção de tempo, ou seja, que atualmente, em 2023, temos mesmo muito a oferecer na neurologia para os nossos estudantes. Já não é uma especialidade triste, não é? Não, nada triste. Não. Também acho que não. Eu também acho que não. Esta é a mensagem principal. Eu acho que Sim. será muito difícil 4 neurologistas discordarem e dizerem que realmente isto é triste, porque acho que teríamos outra profissão se achássemos neurologia triste. Portanto, é muito bom. Eu queria aproveitar esta questão destas diferenças do que é a neurologia hoje e do que era há mesmo poucas décadas, para vos perguntar se vocês notam
na forma como encaram a profissão e a vida, uma diferença geracional, não é? Porque nós, apesar de tudo aqui, pronto, podemos dizer que somos todas novas, a Rita é a mais novinha, se calhar é a pessoa que até pode dar, começar por dar a sua opinião, mas tu notas que notas alguma diferença geracional em relação portanto, aos especialistas? Aos especialistas, quer aos recém-especialistas e aos especialistas mais velhos, porque apesar de tudo já somos gerações diferentes, não é? A minha experiência, o meu serviço, se calhar não tem uma diferença tão grande geracional como existe noutros serviços, porque eu trabalho num serviço onde as pessoas são relativamente jovens, mesmo em termos de especialistas e mesmo o diretor de serviço, não é? Se calhar é mais jovem do que noutros serviços, assim, noutros hospitais, mas não deixa de haver diferenças e gerações diferentes, pronto. Se eu noto, assim, muita diferença entre gerações, eu noto, se calhar, mais... também não queria estar a ser injusta, mas nas pessoas que acabam a especialidade e nos recém-especialistas, um investimento muito grande nos doentes. Não estou a dizer que as outras pessoas não tenham também investimento nos doentes, mas acho que há mais uma passividade, não sei se pela experiência passada, pronto, porque sabem às vezes que já aprenderam. Também há aquela questão da não destanasiar, pronto. Acho que é assim a principal diferença em termos de que eu noto, mas que não é assim muito relevante. Acho que existe de todas. Acho que na área da neurologia, se calhar, como uma das coisas boas da neurologia é o facto de nós estarmos a evoluir bastante nos últimos anos. Acho que noto também que mesmo dos médicos mais velhos isso é uma forma de motivação e há uma procura por estar sempre a par e procurar utilizar no nosso dia-a-dia os tratamentos e o conhecimento mais recente. Por isso não noto assim. O que eu noto realmente é, se calhar as pessoas quando acabam a especialidade recém-especialistas têm aquela postura mesmo muito mais de investir e acho que, mais uma vez, não querendo estar a ser injusta com o passar do tempo, há mais uma postura de também não quero tratar demasiado. Talvez encontrar esse equilíbrio entre tudo o que de novo surgiu versus até que ponto é que o doente beneficia. Sim, pronto. acho que é o que... Encontrar esse equilíbrio. Sim. Que não estou a dizer que seja, não acho que seja uma coisa má, acho que é uma coisa boa que vem com a experiência. Acho que é assim... Certo. E em relação ao internato em si e à profissão, tu achas que a forma como a tua geração encara a vida profissional e a carreira, notas que estão alinhados com aquilo que esperam de vocês? Ou há algum tipo de confronto? Não queria dizer conflito, mas discrepância? O que eu sinto acho que a minha geração está cada vez mais preocupada com a vida fora do hospital do que com o papel de ser médico. E eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que antigamente, e estou a dizer há mesmo muitos anos, um médico era quase um estatuto, não é? Era sempre um médico. Quase um sacerdócio, não é? Uma vocação, uma dedicação tinha que ser exclusiva. uma dedicação plena. Eu acho que atualmente nós estamos mais preocupados em dividir as coisas, ou seja, e olhar para a medicina como um trabalho, claro que com muita responsabilidade na mesma, não é? Mas a medicina é um trabalho e a vida fora é a vida fora, e é muito importante nós também termos uma vida fora do hospital e darmos muito valor ao nosso tempo livre, para depois também estarmos muito mais capazes na nossa vida hospitalar. Acho que é a principal diferença que eu vejo para a minha geração. No fundo também é um bocadinho replicar aquilo que nós tentamos ensinar aos cuidadores dos nossos doentes, não é? Porque ou uma grande parte dos nossos doentes têm cuidadores e nós estamos constantemente a explicar aos cuidadores a necessidade deles se cuidarem a si próprios e nós muitas vezes somos um fraco exemplo do que isso é, não é? Somos cuidadores constantes dos nossos doentes e acabamos por descurar um bocadinho o cuidado a nós próprios. E aquilo que eu também sinto é que as novas gerações estão muito mais alerta para isto e dão muito mais importância a executar este plano de cuidarem de si. A Raquel é especialista há pouco tempo, há menos tempo que eu. Não sei se tu também sentes esta diferença já, ou se sentiste já como interna esta diferença. Qual foi a tua experiência? O que eu sinto é que isso é muito
pessoal, ou seja, acho que a maior parte das pessoas tende a se preocupar mais com a vida pessoal ao longo do tempo, portanto os objetivos vão mudando e isso pode começar logo no internato ou ser mais tarde. Acho que a maior parte das pessoas mais novas tem uma preocupação cada vez mais precoce, portanto até no início do internato podem estar mais preocupadas em passar mais tempo no hospital e dedicarem-se mais, mas com o tempo percebendo precisam de algum equilíbrio e tentam encontrar esse equilíbrio. Acho que há pessoas que passam a vida toda muito dedicadas à vida profissional e menos à pessoal, mas isso depois também acaba por ter impacto muito na vida pessoal e eu acho que é nesta fase em que estamos, que todos sabemos que há uma tentativa de mudança da carreira médica e das horas de trabalho. Eu acho que é importante haver alguns modelos diferentes, por exemplo, no número de horas, porque acho que há pessoas que realmente estão dispostas a querer trabalhar 40 horas e outras só quererem trabalhar 35, porque nós todos temos necessidades diferentes, dinâmicas familiares diferentes e precisamos de ter também um equilíbrio diferente. Mas acho que os médicos, de uma maneira global, são muito maus a ouvirem-se eles próprios. Somos muito bons a dizer aos doentes o que devem fazer, mas depois também não fazemos o que dizemos na grande maioria, ou a minha percepção pode estar errada, porque estamos também sempre muito preocupados mais no outro do que em nós próprios. E claro que há exceções e há pessoas que não são assim, como em todas as profissões, mas acho que era importante também haver alguma salvaguarda dos médicos e dos profissionais de saúde em geral e haverem mecanismos de proteção para pessoas que passam a vida a ver situações que são, na realidade, traumatizantes, apesar da palavra trauma ser muito forte, mas na realidade nós vemos muita coisa que ninguém mais vê. E eu acho que não há esse cuidado, portanto, não há a percepção de que a nossa profissão é uma profissão de risco, essencialmente de risco psicológico, de stress emocional e mental elevado, e portanto acho que devemos todos na área da saúde ser mais protegidos do que somos. E portanto para mim as pessoas que sentem necessidade de só trabalhar 20 horas porque o equilíbrio delas isso o exige, eu não percebo porque é que há hospitais que não permitem os profissionais fazerem isso, porque na realidade acho que quem sai a perder são todos. Sai a perder a pessoa que quer trabalhar, nem que seja 20 horas e que não pode, e os doentes que deixam de ser vistos por aquele médico porque têm que abandonar o hospital porque não lhe dão essa possibilidade. Concordo, acho que às vezes há esta ideia muito rígida de que um modelo resulta com toda a gente, não é? E que de alguma forma quem nos gere que pode ter uma falsa sensação de controle por ter não é? Este quadradinho em que nos encaixa a todos, enquanto que não é? Somos todos diferentes, com vidas diferentes, com interesses diferentes, e aceitar essa flexibilidade torna, em última análise, o trabalhador mais produtivo e mais feliz, portanto até beneficia. Sem dúvida. Sim. Eu acho que se tivesse isenção de horário ia trabalhar muito mais. Pois. E acho que dizerem-me assim, tens que fazer 40 horas, se calhar vai haver ali 5 horas que eu não vou fazer nada. Não estou a dizer que aconteça, mas, ou seja, claro, acabas por ter uma e pode haver semanas em que eu trabalho 50. Pronto, ou seja, ter um horário rígido na área de saúde não faz sentido nenhum. Concordo. Portanto, porque não é uma empresa, nós nós não estamos numa fábrica a colocar peças de um automóvel, não é? Portanto, mesmo muitas dessas fábricas trabalham por turnos, portanto. E as empresas agora são cada vez mais flexíveis. É que eu acho que isso já nem é um modelo de uma empresa, já tem essa atenção. Sim, essa percepção que até aumenta em última análise, se pensarmos mesmo em termos objetivos de o que é que quem nos gera quer é aumentar a produtividade, não é? Sim. Até nesse aspecto melhoraria. Sim. Porque aumenta a motivação. Não é? Sim, também é preciso lembrar-nos que existe sempre a atividade programada, não é? E essa aí leva sempre a alguma inflexibilidade, porque pelo próprio conceito de atividade programada, não é? Mas eu concordo que as pessoas têm formas de estar na vida em geral, pessoal e profissional, muito diferentes, e podem ser ótimas a fazer o que fazem, tendo estes modelos diferentes de dedicação, e realmente também acho que o modelo atual é muito inflexível, e às vezes inflexível dentro da instituição, mas depois também muito discrepante entre instituições, não é? Se nós nos compararmos a outros hospitais e a outras formas de trabalhar, vemos que realmente o que é exigido e a forma como é exigido não é igual.
Mas tu, Raquel, tens uma situação particular, não sei se queres partilhar connosco, em que tiveste que de facto conjugar um aspecto da tua vida pessoal, que foi teres um filho durante o internato, com a vida profissional. Esta inflexibilidade, digamos assim, dos horários e aquilo que é exigido durante o internato, como é que tu conseguiste conjugar isso com essa experiência? Eu acho que é como em tudo na vida, ou seja, temos de tomar opções. A opção minha de ter um filho ocorre num contexto familiar muito adequado para acontecer, associada à idade a aumentar, não é? E, portanto, queria muito ser mãe e não ia estar à espera, lá está, que a minha vida profissional condicionasse exatamente, e já condicionou em parte, mas não condicionar até esperar ser mãe aos 38 ou aos 39, que seria o que aconteceria se eu não fosse mãe no internato. E, portanto, como ser mãe para mim era mais importante do que propriamente a questão profissional, acho que não existiu grandes dúvidas e avançamos. O impacto que teve na minha vida profissional é que eu tive que tomar decisões. Portanto, eu sabia que tinha uma criança em casa e que o facto de ter privação de sono crónica durante 2 anos não me permitiu, se calhar, adquirir conhecimentos que outros colegas meus que não passam por isso têm, mas consegui adquirir outras coisas. Portanto, eu não acho que seja mau de todas as pessoas terem filhos durante o internato. Acho que pode ser positivo. Acho que nos permite ter uma clareza na prioridade do que é importante na nossa vida, é muito mais fácil decidir. Mas vem também com desvantagens, nomeadamente acho que poderia, se me perguntassem se eu não tivesse um filho, se calhar se era melhor neurologista a nível de conhecimentos adquiridos, se calhar sim. A nível de contacto humano e relação com o doente, se calhar não. Portanto, são coisas que não são equiparáveis nem mensuráveis. E como é que achas que o sistema te podia ou devia ter ajudado de forma a facilitar esse teu papel? De mãe e de... Eu, como nós no Hospital Pé de Espanha fazemos muitos estágios fora, isso acaba por facilitar porque o horário também é mais fácil. Ou seja, tenho que fazer as horas, mas não faço mais do que as horas do que faria, que às vezes fazemos quando estamos no nosso hospital, porque temos mais trabalho. Pronto. E, portanto, de uma maneira em geral, eu não senti que fosse prejudicada nesse aspecto, nem senti dificuldades, mas acho que eram dificuldades mesmo se eu tivesse outra profissão, porque o que eu acho, na minha opinião, que está mal feito é a transição entre... primeiro está mal feito não haver equidade entre mulher e homem. Não sei porque é que é a mulher que fica em casa e não ficam os dois, por exemplo. Acho que o tempo devia ser ou repartido entre os dois ou os dois sempre em casa, porque isso também já era desequilíbrio no casal. E depois acho que quando regressamos ao trabalho, não sei se acontece com os homens, mas pelo menos comigo aconteceu, eu acho que passar do 0 para 32 horas, porque estava a amamentar, é demasiado. Acho que podia haver ali 1 mês ou 2 em que fazíamos 20 horas, depois a partir daí 25, e ir subindo, porque isso também permite uma adaptação, porque nós passamos 6 meses ou mais, dependendo se tivermos a estação em casa ou não, fora do hospital. Portanto, há muita coisa que é preciso ser relembrado, que é preciso ser integrado novamente, com uma privação de sono a acontecer ao mesmo tempo, e portanto acho que haver um modelo mais, também, lá está, mais flexível. Quando isto aconteceu comigo, se calhar há pessoas que preferiam logo começar com as 40 horas, mas para mim era muito importante ser uma coisa mais faseada, acho que seria melhor. Oh, Rita, como é que a tua geração, agora os novos internos, veem estas questões da vida familiar, não é? Agora estamos a falar mais da questão da vida familiar, a vida social. A sensação que eu tenho é que é quase a raridade ter um filho durante o internato, e a maioria das pessoas, mesmo quando eu fiz o meu internato, adiavam essa decisão, mesmo já sabendo que a queriam tomar assim que terminasse o internato, ou pouco tempo depois. Continua a ser assim? Como é que tu... Sim, eu por acaso, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho muito inspiradora esta partilha da Raquel a explicar a sua confiança e a determinação a cumprir esse objetivo, que era ter um filho, independentemente do resto, porque eu não sei se as pessoas realmente têm essa noção, é que acho que isso ainda acontece,
quando uma pessoa entra no internato, meio que está implícito que o internato tem que ser a nossa primeira prioridade, porque é a fase em que nós nos estamos a criar como especialista, a formar, e por isso tem que ser a nossa prioridade em todos os momentos. E também não sei se têm bem noção da inflexibilidade que é um internato, porque nós temos estágios que é obrigatório fazer, temos faltas limite que podemos dar. A nossa vida pessoal não encaixa muito no internato infalível, vá. Ou seja, eu falo por mim. Eu ainda, só para responder à pergunta, acho que isso ainda se sente. Acho que eu antes... Conheço também mais uma pessoa que teve um filho no internato, pronto. De resto, não é assim uma coisa que se veja muito. E depois há outras coisas, como casar. Eu falo por mim, por exemplo, eu noto muito que eu própria, que, voltando a reforçar, sou muito a favor de priorizar a minha vida pessoal, aqui no meio, vejo-me às vezes quase a pensar aonde é que eu posso encaixar, por exemplo, um casamento, porque tenho aqueles dias, não é? Não sei como é que se chamam, na verdade. A licença de A casamento. licença de casamento, que são 20 dias? Não sei. São 11, acho eu. 10 ou 11. Úteis, não é? Isso. Pronto. Sim, dá 2 Mas eu, na semanas. verdade, eu ando a fazer estágios de 3 em 3 meses. Eu só posso faltar 9 dias por estágio. E às vezes acabo por mim a pensar, ok, se eu me casar em 2025, aí se calhar vou estar 6 meses no meu hospital, se calhar consigo encaixar o meu casamento. Acho que isto são gestões que não fazem sentido nenhum. É um bocado absurdo. É completamente absurdo e às vezes as pessoas, e a maior parte das pessoas, principalmente por causa dessa questão de ter filhos e termos que nos dedicar aos filhos, principalmente também como mulheres, não é? Nunca conseguimos encaixar esse objetivo durante o internato. É sempre, depois de acabar o internato é que vai ser, eu vou ter um filho, vou fazer isto, vou fazer aquilo, em termos de vida pessoal. Porque parece que quando acaba o internato, e, pronto, isto é se calhar uma crença, um preconceito mais meu, quando parece que a ideia que há é que quando acaba o internato tu tens mais controle sobre a tua vida. Até lá a tua vida tem que ser muito focada no internato e tens que estudar e tens que saber isto e tens que saber tudo. Também tive muito essa perspectiva e mesmo de estamos a fazer um internato, podemos ter projetos pessoais que sejam familiares, que sejam de fazer para outras pessoas que queiram fazer também investigação ou ter outras opções. Voltamos à questão da rigidez. É que durante aqueles anos nós sentimos que tudo o que nós quisermos fazer além do internato tem que ser extra. E à custa de muito esforço e muito... E só para dizer uma coisa, que é o internato... Tecnicamente é um horário de 40 horas, mas nunca é. O meu tempo livre é para eu estudar aquilo que eu não percebi durante o dia e eu não tenho espaço depois para encaixar a minha vida pessoal. E daí eu acho que há uma grande luta da minha geração para encaixar a minha vida pessoal fora do espaço de trabalho e as 40 horas serem para o meu internato, incluindo estudo. Mas que seja não é desenvolver possível, outras competências, ter tempo que é para não importante. seja o que São for, super não é? importantes. Mas acho que isso tem que ser contemplado e não podemos ser pequenos militares que, não é? Que cumprem aquele horário e quanto mais trabalharem, mais valorizado isso é. Verdade, isso acontece imenso, sim. Sim, pelo menos na minha altura, eu acho que era, eu não vou dizer que era 100% das pessoas, mas a maioria tinha projetos ou ambições que estavam constantemente a ser adiadas e em que a data limite é quando eu acabar o internato. Fosse ter filhos, casar ou outros projetos pessoais, dedicar-se a uma causa, a uma atividade de voluntariado, seja o que for, não é? E depois o internato acaba e parece que de repente pensamos, ok, é agora que começa tudo. E agora começa a vida. Agora a vida começa e fica assim uma espécie de vazio, não é? Porque o que é que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou conjugar os meus projetos, todos estes projetos que eu partilhei com a minha vida pessoal? E depois as coisas acabam por se desenrolar, não é? Mas a Raquel, que acabou o internato há pouco tempo, poderá dar assim uma perspectiva de como é que é esta transição? O que é que muda de facto? Há esta mudança? Ela é real? Eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque estivemos a falar do empenho que se tem de ter durante o internato e a mim faz muita confusão quando na comunicação social, e queria mesmo dizer isto, falam dos estágios,
que os médicos fazem estágios e que ainda não estão formados e que são pagos para nos estágios. Isto não é nenhum estágio. Não há nenhum estágio que nos obrigue a trabalhar mais de 40 horas por mês, chegar a casa, estudar e ainda fazer trabalhos. Porque foi uma coisa que também não se falou e que nós, durante o internato, somos obrigados, ou é-nos exigido, ou termos muitos trabalhos por causa do currículo vital final e que muitas vezes esses trabalhos não se traduzem podem-se traduzir em aquisição de conhecimentos, como é óbvio, mas depois não são materializáveis, não é um PhD, não é um Master, não é nada, portanto é tempo dado para coisas também do serviço fora praticamente sempre do hospital, que isto não é feito dentro do hospital. Portanto, não há nenhum estágio em nenhuma área que eu conheça que requeira este tipo de dedicação, nem há nenhum estágio que eu também conheça em que as pessoas adiem durante 5 anos projetos pessoais e familiares. Portanto, acho que os paralelismos a estágio faz-me sempre muita confusão. Relativamente à transição, para mim a transição não foi difícil. Acho que varia muito de pessoa para pessoa e se a pessoa muda ou não de hospital. E eu fiz o meu 6º ano, o meu ano de internato geral e a minha especialidade no mesmo hospital. Portanto, eu estou neste hospital desde 2015, salvo erro, e tinha alguma noção que se calhar ficaria no mesmo hospital e, portanto, não tive grande dificuldade de adaptação, que ela manteve-se. A nível de vida familiar, eu como não tive essa necessidade de esperar pelo fim do internato para tomar decisões, eu não senti isso. Depois acho que realmente a nível de especialista há menos trabalhos que se tenham que fazer. Não quer dizer que não haja trabalhos extra na mesma e coisas que são feitas fora do hospital e que não são contabilizadas, porque existem, mas a carga psicológica de ter que fazer diminui drasticamente. Pronto, e só a carga psicológica já faz com que uma pessoa ande muito melhor. Isso sim, não tem diferença. Do resto, em geral, penso que não. Acho que trabalho mais, por exemplo, a nível de consultas. Faço mais consultas agora do que fazia antes. O que é exigido de mim também é mais, a nível dentro do hospital, portanto, a nível médico e a nível de resposta aos doentes. Mas depois há coisas que eu perdi porque já não estou no internato e ainda bem. Pronto, mas se calhar há pessoas que até podem querer mantê-las e tudo bem. Mais ou menos é uma opção. Sim, é mais uma opção. Ou seja, se tu gostares muito de fazer trabalhos e quiseres desenvolver a área de investigação, podes fazê-lo, apesar que eu acho que, mais uma vez, não existe flexibilidade nos serviços para acolherem as pessoas que querem fazer investigação. É muito mais fácil, por exemplo, nos hospitais centrais, em que há uma universidade acoplada a um hospital e depois acho que é mais fácil essa gestão. Nos nossos, que são hospitais que não têm universidade, acho que é muito difícil e acho que não é uma prioridade do hospital. Mas ao mesmo tempo eu acho que, pelo menos na minha experiência, não quer dizer que necessariamente, embora talvez possas ter mais oportunidades num hospital ligado à universidade, fica sempre a mesma questão de não tens tempo, não é? Não é contemplado no teu horário nem na tua carreira que o faças, não é? É tudo extra. Sim, eu acho que na maior parte das situações é assim. Há de haver se calhar algumas pontuais em que é mais fácil, mas acho que de uma maneira em geral sim, ainda acontece. E falando nisso de quando entramos no internato e nesta carreira ou quase este processo que nós pensamos que vai ser assim durante os 5 anos e é assim que tem que ser e depois a vida começa. Acho que eu gostava que alguém me tivesse dito antes que por um lado o internato uma vez disseram-me isto, já depois, que o internato era uma espécie de tirar uma carta de condução e que só depois é que tu efetivamente aprendes a conduzir com a prática e com o treino, ou seja, não é um fim de um processo, até é um início. E por outro lado, que a vida continua a acontecer, como a Raquel também se apercebeu, também talvez pela idade que tinhas, pela maturidade que tinhas, pelo processo que tu tinhas e a independência e a autonomia que já tinhas, fez-te perceber rapidamente que aquilo era uma parte da tua vida, mas não era a totalidade dela e que tinhas de priorizar as tuas escolhas e o teu percurso pessoal. Não é? Sim, eu acho que a idade ajuda muito. E também já ter vindo de outra profissão. Portanto, o facto de ter sido enfermeira, ter trabalhado como enfermeira e depois ir para a medicina, também me permite ter experiência de como é a vida das outras pessoas não médicas e que a vida dessas pessoas não para. Não é por estarem a trabalhar ou por estarem a fazer estágios ou whatever, não é? Porque na enfermagem o que fazemos é mesmo estágios. Portanto, acho que os condicionalismos são muito diferentes de profissão para profissão e acho que
também papel nosso, médico e dos internos, durante o internato, não permitirem que esses condicionalismos, lá está, que determinem na sua totalidade, não quer dizer que, claro, que vão haver condicionalismos, mas que não determinem na sua totalidade a sua vida fora do hospital. Eu acho que um marco importante que diferencia a carreira médica das outras carreiras dentro da saúde e fora é o facto de que quando começamos a trabalhar, entramos num internato e sabemos que temos pela frente 4 a 5 ou 6, nem sei se há especialidades com 6 anos. Há muito poucas com 4. Pronto, mas normalmente são 5 a 6 em que nós vamos ser sujeitos a, portanto, para além de termos um orientador ao qual nós queremos prestar queremos mostrar que estamos a fazer um bom trabalho, depois temos as avaliações anuais e temos uma avaliação final que, apesar de tudo, pelo menos na altura em que eu fiz o internato, tinha um grande peso, não é? Toda a gente queria fazer uma boa prestação nessa avaliação final, e isso tem um peso muito grande em que nós estamos constantemente pressionados por esta ideia da avaliação, não é? Vamos ser avaliados anualmente e no fim. E há outras especialidades com outros modelos de avaliação diferentes, não sei se são melhores, se são piores, mas também acho que podíamos falar um bocadinho sobre se este modelo faz sentido, se vocês acham que devia ser mudado, de que forma, como é que tu agora, Ana, sendo uma interna ainda jovem, vives isto e o que é? É assim, eu não sei se as pessoas que estão a ouvir sabem isto ou não, o modelo agora mudou um bocadinho, não é? A forma como nós vamos... Eu acho que os exames continuam a ser a mesma coisa, a sua finalidade em termos de depois colocação no hospital em que vamos ficar é que acho que mudou um bocadinho. De qualquer das formas, acho que continua, a nível de internato, acho que o espírito continua igual, não é? Nós chegamos à fase final e temos mais ou menos a avaliação dividida por 3, o currículo, não é? A história clínica, estarmos a partilhar um doente e falar sobre um tema. O peso constante que nós sentimos sempre, acho, no internato, é essencialmente por causa da preocupação com a parte do currículo e a competição com as outras pessoas. Nós estamos sempre, lá está, temos sempre que fazer mais trabalhos que os outros, temos sempre que saber mais que os outros. E nós já entramos no internato a saber que vamos ter esse exame final e por isso a pressão já vem desde o início e está sempre presente, sempre. Isto da carga psicológica que a Raquel disse é completamente verdade e é a pior parte, acho eu, do internato. A mente não para, nunca descansa e nós sentimos-nos sempre que estamos a falhar em alguma coisa. E a comparação é muita. Se a forma de avaliação faz sentido ou não, não sei. Acho que nenhuma forma de avaliação vai fazer sentido alguma vez, não faço a mínima ideia. Depois, no meu hospital, acho que felizmente, acho que os colegas, apesar de, claro que tem que haver avaliações, nós temos avaliações anuais que são um bocadinho para simular aquilo que acontece no final do internato. Acho que as pessoas que nos estão a avaliar têm essa noção de que é um momento difícil e que não é a avaliação que reflete o nosso trabalho, e eles estão sempre muito preocupados em ensinar-nos no dia-a-dia e a tentar relaxar-nos um bocadinho, que a avaliação é uma coisa formal, mas não é o fim do mundo, não é isso que vai determinar o nosso... Pronto. E acho que trabalho num serviço que nos dá muito apoio e que também tem muito respeito pelos internos, que isso acho que é uma coisa boa no dia-a-dia. Eu não sei muito falar, não tenho muita experiência em termos de avaliação, acho que era aquela capaz de ter mais uma perspectiva, principalmente sobre a avaliação final, digo eu. Sim, aconteceu há um ano. Relativamente às avaliações durante o internato, eu acho que faz sentido haver algum nível de avaliação, acho que ela até poderia ser de uma maneira mais contínua do que propriamente haver uma avaliação formal anual. Percebo que sejam necessários fazer algum trabalho escrito, nomeadamente relatórios, para também termos uma percepção do que é que foi feito ao longo dos anos ou do ano. Porque muitas vezes lá está, fazendo estágios fora, depois o próprio orientador pede um bocadinho a noção do que é que o interno andou a fazer durante aquele ano, em algumas situações. O exame final para mim não faz sentido nenhum. Acho que é um exame que ocupa 3 dias, que avalia 5 anos e que é altamente subjetivo e altamente sujeito a interpretações pessoais. Acho que neste momento estamos a falar de avaliações
em que a nota final será de 0 a 20, mas que as avaliações têm dado notas entre 19.5 e 19.9, portanto, na realidade estamos a diferenciar pessoas em centésimas, muitas vezes, e isso não tem lógica nenhuma. E acho que há modelos, por exemplo, como o espanhol, em que as pessoas acabam o internato e a seguir não fazem exame nenhum, são logo colocadas para concurso ou até oferecidas emprego. E eu não vejo desvantagens nisso se houver realmente, durante o internato, dentro do próprio serviço, alguns mecanismos de avaliação que deveriam ser desenvolvidos. Agora, aqueles 3 dias em que se vai para outro local, avaliado por 3 pessoas, em que só uma que te conhece, que te vão avaliar por coisas que tu escreveste, por uma história clínica de um doente que é random e, portanto, poderás ter sorte ou não. E a seguir te fazem perguntas, também poderás ter sorte ou não, ou seja, é tudo subjetivo. Não há grande forma de comparar, portanto, ao darmos essa nota, estamos aqui a comparar situações que são diferentes, com doentes diferentes e com perguntas diferentes, portanto, acho que o objetivo não é, e se calhar poderia-se tentar arranjar outro modelo, que também não sei qual é, mas que poderia ser mais justo. Ou então acabar simplesmente com a avaliação final e fazer avaliações contínuas. Ou seja, no fundo, o que estás a dizer era a avaliação contínua monitoriza a qualidade da aprendizagem e garante essa qualidade ao longo do internato, mas no fim há ali um escrutínio muito exagerado e desproporcional, exatamente. E que na realidade não se traduz em nada, porque cada vez mais o modelo de contratação é diferente. Portanto, o meu modelo de contratação foi de contratação direta, portanto eu não precisei daquela nota para nada. Ainda bem, eu tive a pior nota dos 5 que fomos, que foi 19.7, eu nem sei, 19.72 qualquer coisa, portanto, dizer a alguém que eu tive um 19.7 e que foi a pior nota, as pessoas ficam a olhar para mim. E que ficas a uma centésima do segundo isso, pior e outra centésima fora. do terceiro pior. Pronto, e que mesmo a minha avaliação em si foi altamente subjetiva e os próprios juros explicaram a própria subjetividade da avaliação, portanto, ficamos todos a achar, pelo menos eu fiquei a achar, como pessoa que fui avaliada, que na realidade eu não preciso daquilo neste momento para nada. Portanto, a nota que me deram, tudo bem que depois, se calhar, para outros concursos que vão existir vai ser útil, mas o que eu preciso de perceber ao fim de 5 anos é: estou capaz de fazer esta profissão de forma autónoma, estou capaz de saber olhar para um doente e ter empatia com ele, sou capaz de gerir situações difíceis, não é? Se a resposta é não a uma destas coisas, e às vezes há coisas que eu acabei de falar que não são avaliadas naqueles 3 dias. Portanto, acho que uma avaliação contínua das pessoas que melhor conhecem o interno pode ser mais útil e mais produtiva do que propriamente uma avaliação de 3 dias, que não é objetivo. E acho que também um modelo na minha perspectiva, um modelo de currículo de 300 páginas com descrição da estrutura dos diferentes serviços, quer dizer, claro está que é preciso uma forma objetiva de padronizar e de avaliar, mas mesmo no modelo empresarial ou quando a pessoa, claro que se te fizer uma entrevista para um trabalho vai precisar de alguma informação do teu currículo, mas essa informação, além de 4 páginas, eu penso que até em menos se consegue sumariar aquilo que é importante no percurso e aquilo que uma pessoa quer mostrar quando se candidata a um determinado trabalho, não é? E se fores a uma entrevista vais ter perguntas dirigidas, portanto, vão-te fazer perguntas para perceber se tu tens capacidade de cumprir aquele papel. E isso para mim faz mais sentido. Por exemplo, no fim do internato, as pessoas irem a entrevistas a vários locais de trabalho. Não vejo porque não. É óbvio que em Portugal nós temos sempre a subjetividade de achar que há o fator C, que é o fator Cunha. Mas eu acho que isso também está a mudar. Com o tempo, os serviços vão querer pessoas que sejam eficazes, eficientes e que respondam à função que é pedida. O que é que me interessa? Ficar com um neurologista que faz movimentos se eu preciso de um para esclerose múltipla ou para uma unidade da ABC. Portanto, não faz sentido nenhum haver um concurso geral, no fim, em que as pessoas são colocadas pela nota, mas que não são adequadas ao serviço para onde vão. Quando os serviços têm, não é, necessidades diferentes. Exatamente. E até pegando um bocadinho nisso e nessa diferenciação nas subespecialidades, de que forma é que tu achas que ao longo do internato, por um lado tu, Rita, como é que achas que o teu percurso, como é que gostarias que o teu percurso fosse? E por outro, tu, Raquel, se achas que o teu interesse pela área das demências e das desmielinizantes, como é que conseguiste aprofundá-lo durante o internato e como é que deveria funcionar, uma vez que não existe, na grande maioria dos casos, uma subespecialização oficial, não é? Eu acho que
tinha uma perspectiva quando comecei o internato que isso de subespecializares numa área e haver uma área que ias gostar, que era mais fácil do que realmente é. Porque lá está, como nós temos que passar por diferentes áreas ao longo do internato, só no final do internato é que nós passamos por quase tudo, nunca vai ser tudo, mas quase tudo, e aí é que podemos tomar uma decisão. Eu, pelo menos, pela minha experiência, o que me tem acontecido é que à medida que eu vou passando pelas áreas, vou gostando de todas. É bom sinal. Eu também ainda estou um bocadinho no início, né? Eu estou no 2º ano, eu o primeiro ano passei essencialmente pelo meu hospital e tive mais em contacto com as áreas do internamento, que são essencialmente as vasculares, com as áreas da urgência, assim muito rapidamente, mas em termos de consulta tive muito mais na área das demências e das doenças desmielinizantes, e gosto muito das demências e das desmielinizantes, por exemplo. Tive na consulta de cefaleias também, no início do ano, e gostei muito da consulta de cefaleias. Eu acho que o meu entusiasmo ainda está um bocadinho em cima, e eu sempre que sou deparada com uma área, como gosto da neurologia no geral, para já fico sempre entusiasmada com a área em que estou, depois acho que gosto muito dessa área, depois passo para outra, e afinal também gosto muito desta, e depois passo para outra. Se calhar, esta é a minha experiência e também é um bocadinho recente. Isto assusta-me um bocadinho por acaso, porque no internato nós, acho que é uma coisa um bocadinho implícita, fazer uns estágios no estrangeiro, temos sempre um período de fazer estágio no estrangeiro. Por exemplo, eu vou fazer no final do 4º ano, e tecnicamente ou o que as pessoas costumam fazer é fazem esse estágio, não é? Numa área que se calhar já estão a prever que vai ser uma área em que se vão subespecializar, e aproveitam esse estágio no estrangeiro para ir para uma área de referência, para aprender mais sobre o tema, para depois aplicar no futuro e trazer o conhecimento cá para Portugal, não é? E nós começamos a pensar nisso mais ou menos um ano antes, para dar tempo. E eu não sei, eu acho vou chegar à altura e eu não vou saber qual é que vai ser a área. Nem acho que devia ser suposto, porque eu não passei por tudo, eu não consigo tomar uma decisão sem saber quais é que são as opções, sem saber se gosta, não é? Não sei se a Raquel, por causa da sua experiência pessoal, e pronto, se já aconteceu isso no início, eu acho que a minha experiência vai ser ou me vou tornar uma neurologista geral, ou só vou descobrir mais para o final do internato. Eu acho que o percurso vais fazê-la caminhar e depois vais chegar lá. Pois, acho que não vais ser neurologista geral, acho que mais para a frente vais perceber qual é a área que te puxa mais. E isso vem com o tempo. Pois, mas também concordas que é mais, ou seja, numa fase mais avançada da internato. Sim. Acho que ainda é precoce. Eu diria e não que dá para assim, especializares no internato. Esta é a minha perspectiva. Eu acho que ninguém se subespecializa no internato. Isto é um conceito é errado. Portanto, quando a gente acaba o internato e alguém se refere a outra pessoa, sim, porque ela, a área dela é X. Imaginem, porque a área dela é movimento. Ninguém tem uma área, ninguém consegue em 5 anos aprender neurologia e tudo o que isso implica e subespecializar-se. Existe sim, e a Raquel que já terminou e nós que já terminamos, percebemos que depois, ao longo do nosso caminho, existem de facto áreas com as quais nós nos identificamos mais. Muitas vezes tem a ver com fatores aleatórios, tem a ver com o tipo de doente ou com o doente que apareceu e com o qual nós criamos uma ligação especial, e é isso que muitas vezes despoleta depois o interesse pela área em si, a grande paixão. Isto é um caminho, e não quer dizer que no fim do internato nós achemos que é uma coisa e vamos para outro hospital e passa a ser outra. Mas não sei se vocês partilham disto, que a subespecialização não existe de facto e que se calhar devia ser fomentada quando nós depois acabamos o internato e começamos a trabalhar num hospital, já como especialistas. Sim, eu acho que fazer uma subespecialização dentro do internato não faz sentido. Acho que podem haver áreas de dedicação, como eu fiz estágios opcionais, mais na área das melanizantes e neuroimunes e demência. Não fiz nenhum estágio fora, foi por opção pessoal, exatamente pela vida familiar, não quis ir para fora. Portanto, para mim não estava implícito. Deixou logo de estar. Pensei nisso, mas depois deixou... depois também veio o Covid, foi assim, pronto, ajudou. O Covid também ajudou nisso. Tornou a decisão mais fácil. Mas acho que na realidade as pessoas que eu conheço que se tentam dedicar muito só a uma área ainda no internato, acho que normalmente isso depois gera muitos viés, porque a pessoa ao longo da vida de neurologista vai precisar de ter um conhecimento um bocadinho de tudo, e portanto logo no início tentar-se focar só numa área
pode ser contraproducente. Eu acho que não faz sentido. Acho que faz sentido haver fellowships. Acho que não há, acho que devia haver. E acho que devia haver a oportunidade de um médico, ao fim de 1 ano ou 2 de acabar a especialidade, dizer eu quero passar 6 meses fora e ser até fomentado, porque acho que é uma mais-valia para os serviços. E acho que na fase em que o médico vai estar, nada contra o interno ir, acho que deve ir, mas na fase em que o médico vai estar já parte de outro ponto, portanto, já tem muitos mais conhecimentos e depois o que vai ver ao estrangeiro é muito mais direcionado e muito mais respondedor a questões muito específicas e de como até dinâmica de trabalho. Muitas vezes formas de gestão de serviços e de formas de criar outras coisas no hospital onde está. E, portanto, o mindset é muito diferente. E eu acho que isso também falta, mais uma vez, não há flexibilidade na maior parte dos serviços. E acho que quando as pessoas querem fazer isso, isso requer um esforço psicológico muito grande de negociação, em que muitas vezes a pessoa que quer ir é que sai prejudicada. Portanto, acho que também é algo que se deve mudar a longo prazo. Não é assumido e não há oportunidades iguais para todas as pessoas em todos os centros, não é? Sim, sim. Era encontrar, na minha perspectiva também acho que era essencial, acho que o internato de neurologia deve ser um bom internato de neurologia geral em todas as áreas, portanto que lá está, que as pessoas se entusiasmem com todas as áreas e aprendam o máximo possível sobre essa área, não é? Para um neurologista geral, e depois de acordo com os interesses e as oportunidades que haja essa diferenciação, mas que fosse mais oficial, mais padronizada, mais expectável, que uma pessoa depois do internato, nem que talvez, pronto, pudesse ser encurtado, mas que depois houvesse tempo disponível para a pessoa fazer o tal fellowship, que até podia englobar ir para um centro de referência internacional ou mesmo num centro nacional em que haja o maior número de doentes com essa patologia, por exemplo, não é? E que depois voltasse a pessoa ao centro, ao ponto de origem e que pudesse, não é? Manter esse trabalho diferenciado. Sim, sem dúvida. Bem, e para terminar esta nossa conversa, eu queria perguntar à Raquel, e acho que esta pergunta é particularmente pertinente na altura em que nós estamos, que pronto, tem cá, vamos dizer, uma certa crise no SNS, em que os médicos estão a lutar pelos seus direitos. Queria-te perguntar o que é que ainda te prende ao Sistema Nacional de Saúde? O que me prende ao Sistema Nacional de Saúde são os doentes e as pessoas com quem eu trabalho. Acho que são os 2 fatores que mais me fazem ficar no SNS. Claro que a estabilidade de contrato também é bom, mas nos tempos que correm um médico consegue arranjar trabalho quer no privado, quer fora do país, com facilidade. Portanto, acho que na realidade a estabilidade financeira pode-se colocar, mas não é um fator preponderante. Acho que desenvolver trabalho no Sistema Nacional de Saúde é fundamental. Acho que nos últimos tempos está a haver um êxodo de profissionais de saúde de qualidade, quer médicos, quer enfermeiros, quer outros profissionais. Acho que as pessoas estão a ficar cansadas de não serem valorizadas, principalmente pós-Covid, principalmente depois de muitas pessoas terem passado muitas horas fechadas no hospital a ver doentes falecer. E acho que ao fim de 3 anos pós-Covid, na realidade começamos em 2020 com o Covid, acho que nada foi feito. Neste momento, após vários meses de negociação, há uma nova grelha salarial a ser discutida, que me parece uma discussão maioritariamente unilateral e, portanto, é algo que nos vai ser proposto e imposto e que depois os médicos poderão ter alguma possibilidade de decisão, principalmente no número de horas. Pronto. Mas acho que o que me mantém aqui é realmente saber que estou a ver vários tipos de doentes e que consigo ajudá-los e ter algum impacto na vida deles. E depois o ambiente de trabalho que tenho no meu local de trabalho, que também é difícil arranjar noutros locais e graças a Deus trabalho num serviço que é muito bom a nível de ambiente. Acho que no dia em que eu perceber que o ambiente no meu local de trabalho, por exemplo, fica mau, portanto depois só ficam os doentes e depois se calhar vou pensar que arranjo doentes noutro sítio, portanto eu percebo a saída de muitos colegas, percebo que as pessoas queiram ter melhor qualidade de vida também, sei de situações de colegas que pediram redução de horário que não lhes foi dado e foi um tipo de saída, portanto acho que é isto que falta, acho que é termos gestores que pensem na pessoa individual e que tenha à frente e não nos números e não no número de consultas que vão perder se o colega passar para 20 horas, porque se passarem para 0 vão perder mais.
Pronto, e as pessoas não são substituíveis, mas há pessoas que no conhecimento que têm, são quase únicas e que não têm preço. E, portanto, acho que isso tem que ser valorizado. Seja monetariamente, que é o que acho que vai acontecer agora, seja com flexibilidade de horários, seja com algumas regalias, nomeadamente, sei lá, creches e ginásios e apoio psicológico para as pessoas que trabalham em hospitais. Mas acho que é fundamental pensar-se num SNS, tem que começar a pensar num SNS diferente, de uma maneira diferente. No fundo, estamos a fazer reivindicações que não têm só a ver com grelhas salariais, são reivindicações que têm a ver com respeito pela classe e pelo nosso trabalho. Eu acho que são reivindicações que têm a ver com respeito com as classes. Portanto, acho que não é só com a nossa. As pessoas, não é? Com as pessoas que trabalham em hospitais e com as pessoas que dedicam a sua vida aos outros e que não são valorizadas. Eu acho que ao fim do dia o que nós sentimos muitas vezes quando saímos do local de trabalho é que somos valorizados pelos doentes, até podemos ser valorizadas pelos nossos colegas, mas não somos valorizados depois pelo governo ou pelas instituições que nos gerem, e portanto isso cria um sentimento de não pertence, não é? E por isso é mais fácil as pessoas saírem, porque depois não se sentem ligadas ao sítio onde estão. Eu acho que essa falta de reconhecimento, lá está, pelas instituições superiores, pelo governo, por quem nos gere, eu sinto que resvala um bocadinho depois para a população, porque isto contamina a imagem que as pessoas todas têm do próprio SNS e depois contamina a própria postura e o respeito que as pessoas têm por nós. Pelo menos eu sinto muito isso, que isto não é transversal a toda a gente, mas há uma grande proporção da população que está muito descrente, e isto mina completamente a relação que depois nós conseguimos criar com eles, desde a primeira consulta até ao momento em que queremos tratá-los. E enquanto nós não desfizermos esta imagem de crise e de descrença, acho que isto só vai continuar a prejudicar. Concordo. Queria só... Desculpa. Eu acho só que isto se reflete, que isto é um reflexo que se reflete essencialmente na quantidade de pessoas que têm seguros de saúde. Portanto, o número de pessoas a terem seguros de saúde é proporcional ao descrédito que as pessoas têm no SNS. Porque neste momento, eu no outro dia estava a fazer assim uma revisão nas pessoas que são mais próximas, todas têm seguro de saúde. E é triste, mas eu fiquei sossegada. Não porque eu acho que nós não fazemos bom trabalho, acho que fazemos. Acho que às vezes não temos instrumentos para o fazer. Portanto, às vezes falta material, outras vezes falta... neste momento eu estava a falar mesmo relativamente às urgências e ao fecho das urgências, e portanto eu fiquei descansada a saber que os meus familiares tinham seguros exatamente por isso, por saber que o impacto do encerramento das urgências é um impacto direto, quer nos nossos cuidados, porque os médicos que lá estão ainda vão ter que trabalhar mais, quer no cuidado que se dá aos doentes, porque vão faltar coisas. Pronto. E portanto acho que as pessoas não têm bem noção do impacto que isto tem, e que nós que trabalhamos no hospital sabemos que tem, e portanto eu também queria proteger as pessoas que estão à minha volta e fiz este mini inquérito e percebi que toda a gente tinha. Portanto, as pessoas neste momento estão a arranjar opções. Estão-se a salvaguardar. Exatamente, não é? estão-se a salvaguardar, estão a ter outras opções. Portanto, este descrédito também é isso que permite. E todos descontamos muito, e somos um dos países da Europa que mais desconta, e que tem necessidade, para além de descontar isto tudo, de ainda ter que pagar, e agora vou generalizar, ter que pagar serviços de saúde no privado, ter que pagar educação no privado, para se sentir que está a ter alguma salvaguarda para a pessoa e para os filhos. E portanto acho que há aqui qualquer coisa que tem que realmente mudar, mas que é algo que nos ultrapassa e que tem a ver com a política deste país. Eu queria só mesmo perguntar à Rita, começando o internato assim neste ambiente de às vezes quase sugestão de catástrofe do SNS, como é que tem sido assim a tua experiência? Tem sido um bocadinho assustador, até porque às vezes nós estamos um bocadinho dependentes do nosso serviço. Não há outra forma para fazer o internato, sem ser que eu saiba, no público, pelo menos em Portugal. Por isso eu preciso que o público exista, eu preciso que haja um serviço de neurologia no Hospital da Feira, por exemplo, onde eu estou, para que eu possa vir a ser neurologista no futuro. Isto tem muito impacto na minha vida pessoal e no meu futuro.
E óbvio que eu estou completamente solidária com aquilo que as pessoas reivindicam e as ameaças que fazem de sair ou reduzir o horário de trabalho ou ir para outro sítio, mas é muito assustador, por exemplo, para nós da parte do interno, por exemplo, que realmente se isso depois se verificar e os especialistas do meu serviço saírem, eu fico sem internato, eu fico sem quem me queira formar e eu não fico um bocadinho sem futuro aqui em Portugal, não é? Porque se eu não fizer um internato de neurologia, se não o acabar, eu não consigo ser neurologista em Portugal. Também não é muito fácil fazer um internato noutros países assim de repente. Pronto, é muito assustador, não só por causa disso, não é? Falando agora no internato, mas também para o meu próprio futuro, não é? Se eu gostava, lá está, se nós estamos tão focados na qualidade de vida e separar trabalho e vida pessoal e ter um equilíbrio entre as duas, é um bocado assustador ver as pessoas que são os nossos exemplos completamente exaustos, principalmente eu já, quando eu entrei, comecei a trabalhar, já foi no Covid, né? Eu comecei a trabalhar em 2021, portanto eu não apanhei a fase má do Covid, apanhei uma fase ainda de Covid já a ser resolvida e apanhei o pós-Covid. E as pessoas estão completamente exaustas. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram recuperar daquilo que tiveram que trabalhar no Covid. E isso nota-se, não é? E depois ainda há esta questão de todas as horas estas que não ser precisas fazer. E eu, falando pessoalmente do meu serviço, eu noto uma diferença. Ou seja, eu já entrei no pós-Covid, as pessoas já estavam cansadas quando eu comecei o internato de neurologia e ainda assim, com o passar do tempo, eu noto um agravamento do cansaço, porque eu vejo os especialistas, nós no meu serviço, os internos até acabam por ser, lá está, respeitados e protegidos neste aspecto. Há um grande esforço dos especialistas, ainda por cima nós fazemos urgências de 16 horas, das 8 da manhã à meia-noite presencialmente no hospital. E tem havido um grande esforço do nosso serviço em manter o funcionamento, principalmente da urgência de neurologia. Isso tem implicado que os especialistas façam. Houve um período, principalmente no verão, em que andavam a fazer extras praticamente todas as semanas, ou seja, faziam em 2 dias 32 horas e depois ainda tinham que cumprir o seu horário normal, porque têm a obrigatoriedade da consulta do internamento, ou seja, o horário não era reduzido, não é? Quando se faz uma urgência extra, o resto do horário não é reduzido. Pronto, e então eu noto que, infelizmente, um agravamento do cansaço, isso depois tem um bocadinho de influência no dia-a-dia, no ambiente. Claro que o ambiente entre as pessoas continua a ser bom e ótimo, mas para ensinar, não é? Eu acho que isso continua a haver, é só, mesmo o peso nota-se nas horas de almoço, em que se calhar antes estávamos mais divertidos e havia as pessoas que conseguiam falar mais sobre a sua vida pessoal e aquilo que faziam e partilha de experiências, e agora ficamos um bocadinho mais calados, por exemplo. Pronto. Isso é um bocadinho assustador, porque se nada mudar, eu se calhar, para trabalhar no público, ou vou ter que fazer igual, não é? E andar a fazer extras todas as semanas e andar a trabalhar demasiado tempo e a não ver a minha família, por exemplo. Não é que nós façamos 24 horas, mas sair à meia-noite e entrar às 8 e sair à meia-noite, por exemplo, para pessoas que têm filhos, e assim é um dia em que não os veem. Pronto, para resumir, é um bocadinho assustador. Está a ser assustador tanto para o presente como para o futuro. Acho que esperamos também que este momento, se bem que agora nos pareça muito conturbado, que leve a soluções que resultem e que, não é? Protejam o Serviço Nacional de Saúde. Bem, queria agradecer a ambas por terem estado cá hoje para conversarem connosco e para partilharem as suas experiências. Partilharam muitas questões pessoais e agradeço-vos a honestidade para connosco e para quem nos está a ouvir. Obrigada. Obrigada eu.